Fala galera, Fábio aqui. Eu te ajudo a se transformar num desenvolvedor pleno. E hoje, para te ajudar, eu vou falar sobre um princípio muito importante, um princípio do SOID, né? Um dos princípios do SOID. Eu vou falar mais especificamente sobre o L do SOID. Hoje eu atuo na posição de Tech Lead numa corretora de seguros e é por isso que eu tenho muita propriedade para poder falar. Eu estudei muito sobre esse princípio. Então eu gostaria que você me ouvisse um pouquinho, porque muita gente faz confusão demais com esse princípio, e eu resolvi começar a falar com ele, falar sobre ele, porque é um princípio que a galera não tem muita noção de como implementa, de como funciona, de como que eu troço, como é que é aquele troço lá de A, C, D, E e não sei o que substitui por B, e aquela definição confusa. Eu particularmente, quando eu comecei a aprender o princípio, quando eu vi o princípio pela primeira vez, eu falei, mano, essa tia tá ficando louca, né? Que é a Bárbara Leskov. Eu falei, cara, qual que é o fundamento de falar todo esse monte de coisa? Eu acho que na programação também tem muitas pessoas que acabam complicando demais as coisas e eu tô aqui para tentar descomplicar. Chegou a van na casa do vizinho, muito bom. Mas eu vou falar para você aqui sobre o LSP, tá? Então, se você tinha dúvidas sobre esse conceito, eu vou falar sobre ele. E também vou falar da importância, né? Principalmente da importância de você entender esse princípio e como que você vai chegar mais próximo de um desenvolvedor pleno, né? Como que você vai chegar mais próximo a se tornar um desenvolvedor pleno, simplesmente usando esse princípio, usando, abusando todos os dias, a todo momento, porque esse princípio ele é muito importante, tá? Bom, vamos lá? Vale lembrar que eu vou falar sobre esse princípio e eu vou separar esse conteúdo em 3 partes, tá? Então, a primeira parte é o que é esse princípio. A segunda parte é uma parte um pouco mais teórica, mas também vai ter uma parte prática. Vou te mostrar no código como é que implementa esse princípio. E a terceira parte é como que você vai se beneficiar desse princípio para se tornar um programador pleno, tá? Então, a primeira coisa é o que é esse LSP, né? O que é esse princípio da substituição de Liskov? Esse princípio da substituição de Liskov é um princípio que vem do SOLID, S-O-L-I-D. O SOLID é um conjunto de princípios, virou um acrônimo, né? É um conjunto de princípios que juntos formam um acrônimo que ele ajuda você a ter boas práticas de programação e deixa o seu código mais escalável, mais fácil de testar e também com muito mais manutenção, né? Então você consegue dar uma manutenção melhor ao seu código se você aplicar os princípios do SOLID, né? Hoje eu escolhi falar só do L, porque se eu começar a falar e der uma aula de verdade para você, né, uma aula com conteúdo bom sobre todos os princípios do SOLID, a gente vai ficar aqui umas 3 horas falando de SOLID e dando exemplos de como, né? Então, por esse motivo, eu escolhi falar sobre o LSP, que também é um dos princípios mais complexos, vamos dizer assim, que eu percebo que a galera tem mais dificuldade, tá? Bom, e o que é esse princípio de substituição? Ele tem uma definição bem difícil, que eu não consigo decorar essa definição, depois vou até ler ela para você, mas basicamente o princípio de Liskov, ele fala que você tem uma classe pai e você tem uma classe filha. Então, a classe filha, ela herda, né, da classe pai, e quando ela faz isso, se você pegar a classe pai e substituir pela classe filha, você consegue ter uma substituição, você pode fazer isso sem grandes problemas. Tá, então o que significa? Significa que se eu pegar uma classe, vou repetir o conceito para ficar mais claro. Eu pego uma classe pai, tá? Uma classe pai, e eu tenho uma classe filha. E eu estou implementando um método da classe filha e a classe pai, ela pode ser substituível pela classe filha. Então, se você quiser fazer uma modificação no código, você consegue fazer isso sem muitos problemas. É isso que o princípio diz. Então, qual que é a base teórica disso? Com um exemplo mais teórico, mas vamos dizer assim, um exemplo mais claro disso daí. Imagina que você tem uma classe chamada shape. E dentro dessa classe, você tem um método calculate.
Então, você estende a classe Py, Shape, né, para classes filhas. Por exemplo, você estende para Circle, você estende para retângulo. Eu não sei falar retângulo em inglês, então vai retângulo. Você estende para círculo e retângulo. Tá. A classe Py, ela tem o método Calculate, então basicamente as filhas também poderão usar esse método Calculate, né? Nesse momento, se você pegar a classe filha e tirá-la do código, a classe Py vai conseguir substituir a classe filha. Então seria basicamente nessa linha de raciocínio que você vai conseguir aplicar o princípio LSP, tá? Bom, eu estou com o meu notebook aqui e eu vou ler para você a definição do princípio de LSP. Então a definição é, ó, se para cada objeto 01 do tipo S existe um objeto 02 do tipo T, de forma que para todos os programas P definidos em termos de T, o comportamento de P é inalterado quando 01 é substituído por 02. Então, S é um subtipo de T. Então, essa é a definição da Bárbara. Ela, com certeza, falou assim, cara, eu quero definir essa minha teoria. Então, eu vou sentar aqui e vou tentar deixar da forma mais simples e mais clara possível. E aí ela define desse jeito. LSP. Então, em teoria, o que você precisa fazer, né? No código, você vai criar, por exemplo, uma interface, né? E uma boa maneira de usar é justamente essa. Você cria uma interface e tem os métodos, né, daquela interface. Então, você cria a interface shape com o método, né, dentro da interface calculate. E aí todas as classes que implementam essa interface, elas estarão com a mesma assinatura, né? Então, já que elas estão com a mesma assinatura, você consegue fazer a implementação do LSP sem você quebrar seu código, né? Então, a hora que você quiser substituir essas classes, você consegue fazer a substituição facilmente e aí você mantém o crescimento, a escalabilidade do código. Uma coisa também importante de você entender quando você for aplicar o LSP é a questão de encapsulamento, tá? Então, quando você for encapsular a sua class, você tem que entender que você vai criar os métodos de forma pública e os métodos que você não quer que sejam expostos, né, de forma privada. Então, você tem que tomar muito cuidado também com essa parte do encapsulamento. Eu vou tentar dar um exemplo mais prático aqui no meu computador para você entender de fato como é que funciona isso, tá? Mas é bem simples, é coisa rápida também. E aí você já vai conseguir sair com o entendimento completo e vai conseguir falar para as pessoas, né? E conseguir demonstrar para as pessoas que você já está com um pouquinho mais de conhecimento de pleno. Bom, eu vou listar 4, não 3, mas 4 benefícios que você, como programador júnior, ao conseguir implementar esse LSP, eu vou apresentar esses 4 benefícios que você vai ter por estar implementando e estar um pouquinho mais perto de se tornar um programador pleno, justamente por aplicar essas boas práticas. Na minha visão hoje, como Tech Lead, eu conheço muito desenvolvedor júnior, tive em contato com muito desenvolvedor júnior e a galera não se atenta muito a esses pontos. Eles não ligam muito para a questão de eu sei programar, eu faço código lá, entendeu? E quando você está com uma visão um pouquinho mais madura, quando você é um pouquinho mais experiente, você começa a olhar para o código e falar, cara, daquela vez eu fiz essa implementação dessa maneira e não ficou legal. Você consegue, você começa a ter essa percepção, você fala, cara, se eu implementar desse jeito não vai ser legal. Só que antes de você chegar nessa visão eu comecei a implementar e não ficou legal, ou se eu implementar isso aqui dessa maneira vai dar ruim, vai ficar ruim, antes de você chegar nisso, tem que passar por muita experiência. Ou você tem duas maneiras. Passar por isso, por muita experiência, errar, quebrar muita cabeça, e depois falar, putz, nossa, será que tem uma forma melhor de fazer isso? Ou deixar alguém que tem anos e anos e anos de experiência te contar. Cara, o código assim não é bom, não é prático, né? E assim é melhor.
Porque o cara já passou por isso várias e várias vezes. Essa que é a grande sacada de você entender qualquer princípio de programação, qualquer um dos princípios de programação. A grande sacada de você entender qualquer um dos princípios de programação é você ter a noção de que aquele princípio, você ter a noção de que aquele princípio vai resolver uma dor que você tem ou que você vai ter, porque você, às vezes, como está começando agora, como você é um pouco inexperiente, você não vai ter essa visão de quem já passou por aquilo. Então, se uma pessoa que já passou por aquilo te contar, é muito mais rápido. É um atalho imenso nisso. Então, quando eu estava na posição de júnior, eu não tinha essa visão. Ninguém falou para mim, Fábio, vai atrás das boas práticas porque você vai ficar melhor. Ninguém falou isso para mim. E eu acredito fortemente de que um júnior que vai atrás de boas práticas de programação, assim como essa que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco no código, cara, ele escala muito, mas muito mais, mas muito mais do que um júnior que simplesmente tá ali esperando a experiência vir. Eu acho que, cara, o que você acha que é mais fácil? O que você acha que é mais fácil? Imagina só, você tá vendendo coisas. Você é um vendedor. Qual vendedor você acha que tem mais sucesso? O vendedor que fica sentado lá de trás da mesa da loja, esperando o cliente entrar, vindo até ele. Imagina, 2 vendedores. Um vendedor fica sentado lá e espera o cliente vir até ele. O outro o outro vendedor, ele vai até o cliente lá no fim da loja e fala assim, cara, tudo bem? Posso te ajudar? Posso ir resolver uma questão sua? O cara fala, pode. E aí talvez ele consiga fazer a venda mais... Talvez não, né? Ele vai conseguir fazer a venda enquanto o outro vendedor vai esperar o outro cliente que vai entrar depois, se esse vendedor número 1 estiver atendendo, para ir até o fim da loja para fazer uma pergunta. Então, o mesmo se dá com a experiência. Se você esperar a experiência vir como programador, fazendo o código que manda você fazer, do jeito que manda você fazer, esperando os codes e reviews, você vai conseguir ter essa experiência. No entanto, se você for atrás da informação se você buscar o princípio você está um passo à frente de todas as pessoas que não fazem isso. E o número de programadores que eu vejo que não vai atrás de boas práticas é imenso. E detalhe, a aula que eu vou dar aqui hoje para vocês, no conteúdo prático, é um conteúdo denso, né? Todas as minhas aulas vão ser sempre mais densas, mas elas sempre vão estar com bastante conteúdo. É difícil você encontrar na internet tão facilmente a quantidade de conteúdo que eu estou passando aqui. Tá? Foi muito difícil para mim, eu tive que ler vários livros, tive que comprar vários cursos de SOD para conseguir condensar isso de uma forma simplificada para te passar. Essa que é toda a verdade, tá? Então, vem comigo pro código, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer para aplicar esse tal de LSP, como você também vai conseguir depois disso começar a demonstrar um pouquinho mais de maturidade no código através da aplicação desse princípio. Bom, galera, suponha que eu peguei um desafio para fazer esses dias, né? Basicamente, a gente tinha que implementar um esquema de pagamento lá, né? Então, qual que era o desafio? Vou ler aqui para vocês do lado. A gente estava desenvolvendo um sistema de gerenciamento de pagamentos e a gente tinha diferentes métodos de pagamentos. Então, por exemplo, tinha boleto, cartão de crédito, como mais que tinha? Transferência bancária. E cada método desse daí tinha uma forma de você fazer a implementação dele. Então eu falei, bom, eu vou descrever esse código da maneira mais inteligente que eu consigo fazer, né, para que ele consiga fazer a substituição, né. Então, o que eu lembro mais ou menos, ou como que ficou basicamente, né. Então, eu declarei uma interface dentro lá, né. O nome dessa interface era payment method, certo? E essa interface, ela tinha um método dentro dessa interface, né? Chamava-se payment, acho que era process payment.
Bom, o que esse process payment ia receber? Ele ia receber, por exemplo, um valor para processar o pagamento, né? E ia devolver um result. Então, ó, eu vou colocar aqui um amount do tipo number, tá? Eu vou fazer bem simples aqui. E ela vai devolver o tipo result, tá? Então, todos esses caras, eles vão devolver esse tipo onde que result, eu vou declarar só que o type result vai ser o transaction code, que vai ser um number, e o type result tem que receber isso aqui. Vamos colocar só um message transaction aqui, do tipo string. Pronto. Então, digamos que esse cara é o meu método de processamento de pagamento. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou ter uma class aqui chamada credit card, sei lá. Vou colocar só um sufixo de payment para mim saber que essa class é uma... E ela vai implementar o payment method. Pronto. Aí ele já vai reclamar aqui para mim, né, que eu tenho que implementar a interface payment method com a função credit, com essa função aqui. Pronto. Aí ele vai receber um amount do tipo number e vai devolver um result. Então, basicamente... Ah, tá. Ele está reclamando que está recebendo. Então, eu vou receber, por exemplo, sei lá... Só vou dar um console log para ele parar de reclamar. E vou dar um return de code. Aí seria o transaction code 200 e aqui eu vou colocar com vírgula, né, claro. E o message transaction como success. Pronto. Aqui está uma forma de você implementar de maneira simples. Então, vou até fazer, só para ficar mais claro, with basicamente isso aqui. Pronto. Seria basicamente isso, né? E aí eu posso ter quantas classes eu precisar de processamento. Olha aí, eu tenho como é que escreve boleto em inglês? Sei lá, boleto. Vai ser boleto o nome, não lembro como é que escreve boleto. Então vai ser boleto payment. Ela vai ter a mesma notação, só que vai ser isso aqui. E aí cada um desses daqui, ele vai implementar, sei lá, Pix Payment. Pronto. Eita. Cada um desses daqui, ele vai fazer a forma de processar o pagamento deles. Como, né? Então vamos ser um pouquinho mais visual. Credit card, ele vai ter que bater lá na adquirente de pagamento e pedir para fazer a reserva no cartão, voltar e fazer o que tem que fazer. Do boleto, já não sei como é que funciona. Pix vai ter que bater lá na API lá do banco, fazer o processamento do Pix e devolver, e assim por diante. Então, cada um deles vai ter a sua forma de pagamento, né? Então, assim,
Esse princípio, ele serve para você desenhar código mais escalável. E uma vez que você é júnior e tem essa visibilidade, né? Pô, cara, eu vou criar duas coisas parecidas, então eu já vou criar uma interface para jogar por trás e fazer, como é que fala? Fazer a implementação do código dessa maneira. Fechou, galera? Eu acho que ficou simples para conseguir entender. Antes de finalizar aqui, eu separei 4 benefícios, né? Conforme eu tinha dito. Eu ia falar, mas agora, já que eu estou aqui na frente do PC, eu já vou aproveitar para gravar. Bom, o primeiro benefício é o quê? É um código mais robusto. Quando você aplica o LSP, você está criando um código mais robusto, menos propenso a erros, né? Porque você consegue, com as interfaces, definir aqueles contratos de programação, né? Eu acho que você já imagina para que serve uma interface. Você define um contrato de programação, então você já tá mais propício a menos erros, porque você vai saber qual que vai ser sempre a entrada daquele método de pagamento e qual que vai ser a saída. Então você já garante que menos erros. E também, caso você precise tirar essa class filha aqui, você fala, cara, eu não vou usar essa daqui, eu vou usar essa daqui por enquanto. Você só chama boleto payment e ele faz o mesmo e devolve o mesmo, justamente porque você está usando a interface, né? Então você consegue substituir de forma mais segura sem quebrar o código. Beleza? Segundo benefício, que eu vou deixar claro aqui, reutilização do código, né? Você consegue reutilizar muito mais fácil, né? Porque ela pode ser substituída uma pela outra, então você consegue criar o que você está desenvolvendo de forma mais flexível, né? Criar os seus componentes mais flexíveis. E também, quando você faz isso, você pode usar eles em contextos diferentes, né? Então, tipo, você pode usar eles para fazer um processamento de pagamento em qualquer contexto que você precisar. E você também faz isso com muito mais facilidade, porque, como eu disse, você já tem a interface lá definida, então você já tem um contrato definido com o cliente, né? O cara que vai chamar o seu código. Independente se seja uma use case que vai chamar esse cara, independente se seja uma controller, quem for chamar esse cara vai ter sempre o mesmo resultado, então você já consegue ter esse contrato previamente definido. Cara, outro grande benefício é o aumento da confiança do seu líder, né? Uma vez que você começa a entregar um código mais escalável, o seu líder vai começar a te notar, ele vai começar a falar, bom, eu vou pôr esse cara aqui para codar, para fazer esse código, porque eu sei que esse cara, ele já tem a noção, ele já consegue entregar um código mais robusto e mais escalável. Ele já começa a te passar para o próximo nível, né? Um dos grandes problemas que a gente vê que o líder tem em relação ao cara que não tem muita experiência, que geralmente é o caso dos júniors, é que eles têm medo de dar código difícil, então você fica sempre pegando aqueles códigozinhos mais básico, né? Pô, sei lá, é um programa que tem 2 linguagens. Pô, edita as traduções lá, a gente tá corrigindo as traduções, sei lá. Você pega aqueles trampinhos mais chato. Se você começa a mostrar alguns princípios de programação, por exemplo, o LSP, você consegue ter um pouquinho mais de visibilidade dentro da empresa pelo seu líder e ele começa a passar as coisas mais complexas para você, porque você está resolvendo os problemas que sejam simples ou complexos de forma mais pensada, com boas práticas, né? Então, cara, eu acho que quando você começa a utilizar boas práticas e começa a utilizar hoje, sai desse vídeo, começa já a primeira vez que você conseguir aplicar um LSP, aplica para você ver se o seu líder já não vai começar a te notar de forma diferente, tá? Bom, e por último é o seu progresso profissional, né? Como eu já meio que falei no benefício passado, né? Quando você domina o LSP, quando você domina esse cara, você consegue escrever o código mais robusto, a galera vai começar a ver que você está evoluindo como programador, você também vai estar evoluindo por estar aplicando isso constantemente, né? E, cara, dificilmente uma empresa que não valorize um programador que saiba fazer um código bem escrito, né? Nesses layoff da vida aí, a galera que vai para a Vale é a galera que faz o código, né, que dá trabalho na hora do PR, que dá trabalho na hora do CR, né? Então, se você escreve o código bem escrito, né? Inclusive eu vou falar também sobre o Clean Code mais para frente, mas se você escreve um código bem escrito, meu amigo, as chances são que você vai subir muito mais rápido na sua carreira. Beleza? Bom, galera, eu queria agradecer você, a sua participação aí. Tem sido bastante legal para mim gravar esses vídeos.
Espero que eu esteja agregando de verdade na carreira de vocês aí. Espero que com esse trabalho que eu estou tentando começar, estou iniciando, né, fazer, você tenha bastante crescimento na sua carreira. Então eu gostaria de agradecer você que assistiu até o final aí, você que está me apoiando no meu trabalho, porque só de você assistir você já apoia muito o meu trabalho. Se você assistiu até o final, você já mostrou para mim que eu estou indo no caminho certo, né? Então a gente discutiu hoje sobre o LSP. Você aprendeu a implementar o LSP, você entendeu como é que funciona a implementação dele, né, e como que você vai utilizar ele, e qual que é o benefício de você estar utilizando, né? O principal benefício de você utilizar, mais uma vez, é importante que você saiba disso, mas o principal benefício de você utilizar as boas práticas são: você escala na sua carreira muito mais rápido, você é notado pelas pessoas, tanto pelos seus líderes quanto as pessoas que estão ao seu redor como referência, tá? Se você começa a mostrar que sabe um princípio ou outro, você começa a se tornar referência. Quem é referência no time? O sênior. Pô, imagina um júnior sendo a referência. Você acha que você sobe ou você não sobe? Além disso, você consegue ter mais clareza do que você está fazendo. E você consegue ter a certeza de que aquilo que você fez não quebra. Você olha e fala, cara, isso aqui que eu fiz, não vai quebrar. Não vai dar ruim. Né? Outra coisa, cara, com LSP, olha esse código aqui. Para você testar isso aqui, é muito simples. Você consegue fazer vários testes de forma muito simples. Então, se você aplica o LSP, você com certeza vai crescer muito rápido na sua carreira, tá? Bom, eu acho que esse foi o vídeo. Se você gostou, eu vou ficar extremamente feliz, né? Então, vou ficando por aqui. Se você quiser fazer um comentário, sugerir alguma coisa. Mas, cara, pratica muito, porque esse princípio, o LSP, ele é muito importante. E você vai ser um pontinho fora da curva aí, quando você começar a praticar, começar a entender, começar a deixar isso mais fácil, mais claro na sua cabeça, você vai ser um pontinho fora da curva. Porque as pessoas têm uma dificuldade imensa para entender esse princípio, principalmente quando está começando ainda assim, né? O cara fala LSP, nego já assusta. Eu fiz muita entrevista, perguntei sobre SOID, a galera sabe falar S, sabe falar D, mas não sabe falar o restante. E o LSP, imagina, você está numa entrevista e o cara pergunta para você se você sabe falar o SOID. Você fala todas as letras, dando exemplos. Você acha que você vai ser mais notado do que o cara que não sabe? Com certeza, meu amigo, com certeza. Eu sou prova viva disso porque sempre que um cara responde qualquer coisa que eu pergunto de boa prática melhor do que o cara que não responde, eu já considero esse cara como para vir para trabalhar comigo, tá? Então, coloca isso na sua cabeça. Aprende as boas práticas, aprende o LSP, ele é extremamente importante para você e para sua carreira, tá? Aprende só ele inteiro. E eu vou trazer cada dia um vídeo novo sobre LSP, perdão, sobre SOID, né? LSP já falei bastante. E se você quiser algum outro princípio que você quer que eu traga também, com essa quantidade de informação, nessa densidade, né? Teoria, prática e prática de verdade, né? Não estou falando de passarinho aqui, né? Agora vamos fazer a class bird, né? O pessoal gosta de fazer esse exemplo aqui com o pássaro. Ah, o pinguim que não voa. Mano, você não vai escrever isso no código. O pinguim não quer nem saber de código. Entendeu? Então, vamos fazer exemplo real. Vamos fazer exemplo que realmente é do dia a dia, né? Porque o cara que pra mim dá o exemplo do passarinho aí é porque ele não usa todo dia o SOID. Eu uso todo dia, então eu sei como que eu vou usar, tá? Bom, vou ficando por aqui. Agradeço. Fortíssimo abraço. Muito obrigado pela sua participação até aqui e até logo.